Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por mais esse momento. Muito obrigada pela oportunidade de estar orando aqui, Senhor, diante dessa câmera, desse celular, para, Senhor, estar enviando essa oração para os meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. E o que eu peço ao Senhor é que eles estejam com muita paz no coração. E essa paz no coração, nós sabemos que tem um nome. Essa paz se chama Jesus Cristo. Onde ele está, no ambiente, no coração, na vida, numa família, ali tem paz. Quando nós valorizamos essa presença, quando nós chamamos por essa presença, é impossível nesse ambiente não ser tomado de alegria, não ser tomado de paz, não ser, Senhor Deus, um ambiente tomado de esperança. É o que eu desejo nesse momento para os meus irmãos. Ó Deus, os abençoe, os guarde. Nós agora vamos falar da Tua Palavra e nós pedimos, eu peço que o meu coração possa abrigar a Tua Palavra, possa entender a Sua Palavra e dar frutos, e que o meu irmão e minha irmã também, que vão ouvir essa oração, ouvir essa palavra, possa também abrir o coração, entender e colocar em prática. Senhor, a Tua Palavra, ela só transforma a nossa vida quando nós colocamos em prática. E nós desejamos colocar a Tua Palavra em prática na nossa vida. Mas nos ajuda, Espírito Santo, porque nós não temos força para fazer isso sozinhos. E eu quero te chamar, Espírito Santo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo aqui, seja bem-vindo lá, no lar de cada um dos meus irmãos. Ó Senhor, como nós precisamos de Ti. Como nós precisamos de Ti. Nós não conseguimos fazer nada sem a Tua presença. E nós desejamos a Tua presença, nós desejamos o Teu governo em nossas vidas. É a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus por mais uma oportunidade de estar vindo aqui diante dessas câmeras para deixar para você uma reflexão da palavra de Deus, uma oração. E olha, não pule esse vídeo, não deixe de ver esse vídeo até o final, porque lá no final nós vamos concluir essa palavra com mais uma oração. Nós vamos pedir ao Senhor para que o Senhor possa responder a nossa oração, assim como Ele respondeu a oração é, dessa, dessa serva dele, aqui que nós vamos ler daqui a pouco. Olha, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda a esse canal. E deixa eu falar uma coisa para você. Se você estava passando aí pelo YouTube, vendo algumas coisas, de repente parou no meu vídeo, Deus está me apresentando para você. Você tem dúvida disso? Deus está me apresentando para você. Ele quer usar a minha vida para ser uma bênção na sua vida. Porque essa é a minha oração. Então tem um botãozinho aqui embaixo que está escrito inscrever-se. Toca naquele botãozinho ali, toca no sininho também, e você vai ser notificado, notificada todas as vezes que eu fizer uma oração, que eu fizer um momento de reflexão e colocar aqui no canal. Você é muito bem-vindo e deixa eu te falar mais uma coisa. Você que está aí no canal já inscrito e você que está se inscrevendo ou ainda vai se inscrever, você é resposta das minhas orações. Isso mesmo que você ouviu. Você é resposta às minhas orações. Eu já oro por você sem você nem me conhecer ainda. Eu já oro pela tua vida. Então não perca tempo. Clica aí nesse botão inscrever-se, se inscreva no canal e passe a acompanhar. Eu quero ser uma bênção na sua vida. Só isso que eu quero. E outra coisa, não se esqueça de deixar o joinha. Eu estou sempre falando desse joinha, é uma mãozinha que fica aqui embaixo, um dedinho que fica assim. E esse joinha, essa curtida é muito importante, porque ela fortalece o canal. O YouTube entende com esse seu gesto que o canal está sendo relevante e que ele pode recomendar outras pessoas. E eu peço para você também para compartilhar com amigos, com grupos, com parentes, com pessoas que você gostaria que fosse abençoada, assim como você está sendo abençoado. É claro, quando eu digo grupos, grupos que permitem, né? Talvez grupo de trabalho, algum outro tipo de grupo, é proibido colocar alguns tipos de postagem, dependendo do assunto. Aí você que avalia, você que sabe. Mas eu te agradeço muito, que Deus possa te recompensar por essa bondade e por esse entendimento no sentido de nós evangelizarmos. Então eu te agradeço muito. E mais uma vez, fica até o final, porque nós vamos orar. A palavra de hoje é maravilhosa. A reflexão de hoje é maravilhosa. Eu acho que você conhece a serva. É uma serva, nós vamos falar de uma serva do Senhor hoje. Eu acho que você conhece essa serva do Senhor. Ela geralmente é muito conhecida entre as mulheres. Ela geralmente assim, é usada em culto de mulheres, reuniões de mulheres, alguma coisa que fala de oração. De repente a palavra, você conhece essa mulher por causa disso. Então, sem mais delongas, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Isso mesmo, você já sabe, nós vamos falar sobre Ana. Ana, a mãe de Samuel. Samuel, resposta de oração de uma mãe. Você já fez uma oração a Deus em que você foi para os pés do Senhor, assim, muito angustiada, muito triste, sem saber mais o que fazer, porque estava se sentindo, ou se sentindo muito humilhada, ou se sentindo esquecida, rejeitada, abandonada? Essa mulher, ela se sentia assim.
Primeiro, por que que ela era humilhada? Ela era humilhada porque ela não tinha filhos. E a sua rival, que se chamava Penina, tinha filhos. E ela não só tinha filhos do seu marido, como ela provocava a Ana. Ela irritava a Ana. E aí Ana tinha um marido que a amava, mas que também não fazia nada para resolver essa situação. Olha que situação dessa mulher. Olha que situação. Aí ela vai para o templo para orar a Deus. Quando chega lá, o sacerdote, Eli, pensa que ela está embriagada. E aí fala, chama a atenção dela. Olha a situação dessa mulher. Complicado, não é mesmo? Mas a maravilhosa notícia que nós temos, tá mesmo com essa, com esse, com essa situação toda de Ana, com esse cenário todo negativo, com esse cenário todo, assim, que aparentemente sem esperança, aparentemente sem solução. E o que que ela ia fazer, não é? Deus ouviu a oração dela. Deus não só ouviu a oração dela, como Deus respondeu a oração dela. Quando nós já chegamos a Deus com toda sinceridade, humildade, nos humilhamos mesmo diante dele, com o nosso coração contrito e quebrantado, porque a palavra de Deus diz que ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. Deus nos ouve. Deus nos ouve. Algumas vezes ele pode não nos responder naquela hora, por aqueles dias, por aquele tempo, mas diferente dessa oração a gente vai sair. Ana, quando ela levantou dessa oração, lá no finalzinho do capítulo 1, vai dizer que o semblante dela já não era mais triste, ela que não estava comendo, ela não estava conseguindo se alimentar, tamanha era a tristeza dela, ela já se alimentou e o semblante dela já não era mais triste. Olha que maravilha. Acho que essa semana eu já falei sobre isso, ou foi semana passada, que pode ser que quando a gente chega diante de Deus para uma oração assim, que a gente se derrama mesmo, a gente já sai dali diferente. Já é uma resposta. Isso quer dizer o quê? Que Deus nos ouviu. Ele ouviu o nosso clamor. Lá no versículo 10 do capítulo 1 de 1 Samuel, vai dizer assim: Aí Ana se levantou aflita e chorando muito. Ela estava como? Aflita e chorando muito. Ela orou a Deus o Senhor e fez essa promessa solene: Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Olha, olha, gente, que oração. Quem nunca de nós não já passou por isso? Sabe? De repente, um sonho que a gente teve ou tem, e esse sonho não foi realizado ainda. Ou talvez alguns sonhos nossos nem serão realizados, porque talvez não é essa a vontade de Deus, mas só que a gente ainda não entendeu. Eu, por muitos anos, pedi ao Senhor, fiz um pedido para Deus. Eu pedia muito, 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 até eu entender que não era a vontade de Deus aquela vontade de Deus. Quando eu entendi que não era aquela vontade de Deus, eu mudei a minha forma de orar. E olha, as coisas começaram a acontecer. As coisas começaram a mudar em minha volta. No ano passado, eu contei isso aqui para vocês, no ano passado, no mês de setembro, eu fiquei internada durante uns dias no hospital. Meu filho ficou internado. Depois, no mesmo ano, foi no ano passado, eu também fiquei internada. Quem já ficou internado que sabe, né? Que a gente fica lá, a gente fica com aquele acesso na veia, né? Aquilo ali incomoda, passa uns dias ali, aquilo ali começa a te incomodar. Mas você fica com aquilo ali porque você tem que ver que a medicação, né? Eles colocam a medicação por ali, fica ali. E aí, assim, várias vezes no mesmo dia, naquela mesma semana que você está ali, você tem que fazer exame de sangue, você tem que verificar a glicose, você tem que fazer um monte de coisa. Então, assim, é picadinha aqui, uma picadinha ali, aí aquele braço já não tem, já passa para outro braço. Eu passei por isso. E quando eu voltei para casa, eu tive alta e voltei para casa, ai, foi muito maravilhoso, foi muito bom. A minha mãe não sabia, né? A gente achou melhor não contar para ela não ficar preocupada, a gente só contou para ela, eu só contei para ela, eu mesma liguei para ela, contei para ela ver que eu estava bem, eu estava bem, que eu já estava ali, então eu precisava falar com ela. Mas nas semanas seguintes, eu, eu fiquei analisando a seguinte situação. A minha mãe, ela tem que verificar a glicose todos os dias, e ela toma insulina, sabe, todos os dias, de manhã, antes do café da manhã, antes do almoço, e também de manhã ela leva picadinha no dedo e também nos braços. Olha, meus irmãos, depois que eu passei por aquilo no hospital, eu comecei a olhar essa situação da minha mãe muito diferente. E assim, eu me derramava tanto diante de Deus, orando por ela, e eu chorava tanto, tanto, eu me derramava tanto diante de Deus, sentindo o que ela sente. Eu falei, Senhor, eu fiquei uma semana no hospital. E ficava, né, tendo essas situações de ter que levar picada para medicação, para verificar a glicose, para
tirar o sangue, essa coisa toda. E ela? Mas aí eu falei assim, eu, Senhor, já estou livre, porque eu saí. Mas ela não. Ela todos os dias ela tem que passar por isso, sabe? Ah, já está acostumada? Ah, isso é uma besteira? Gente, eu sei que tem pessoas aqui que estão me ouvindo que passam por situações muito diferentes, muito difíceis, muito mais do que essas. Eu entendo e eu acolho a sua dor. Essa é a minha história, é a história que eu estou contando da minha mãe. Então, meus irmãos, eu passei a orar por ela com muito mais intensidade. Eu passei a orar pela cura dela. E eu passei a orar pela cura dela. Por mais que médicos dizem que não tem jeito, que a medicina, que a ciência não apresenta, eu falei assim, não, mas eu conheço um Deus que ele pode. E eu orava por ela, eu clamava, mas eu me derramava mesmo. E meus irmãos, era demais. E quando saía, as lágrimas assim saíam quentes, de tanto que eu chorava, pedindo a Deus por a cura. E algumas coisas foram acontecendo, os movimentos foram acontecendo, sabe? Hoje em dia ela não precisa mais tomar insulina mais de uma vez, ela não precisa verificar a glicose todos os dias, tem uma outra injeçãozinha que ela toma lá, que parece que era toda semana, agora já está num espaço maior. Eu vejo como oração, não só minha, porque eu sei que os meus irmãos também oram por ela, também clamam por ela, mas eu estou dizendo que o meu olhar passou a ser diferente. E eu orava com muita intensidade para dizer que, assim como Ana, ela foi ali, ela se derramou. Eu não sei qual é a sua situação. E eu quero te incentivar a com o coração quebrantado. Você se derramar, você se assim, se entregar mesmo. Que seja um momento que você seja só você ali em casa, no seu quarto, no seu cantinho, e ali você possa falar tudo para o seu Senhor. Lá em Jeremias 33:3, diz, Deus fala para Jeremias, clama a mim, Jeremias, que eu vou te falar, anunciar algumas coisas para você que você não sabe. Então, o próprio Deus nos incentiva a clamar. A oração é a respiração da alma. A oração nos conecta com o Pai. Eu tenho certeza, quando você se levantar dali, você já vai se levantar com um semblante diferente, porque Ana se levantou com um semblante diferente. Vamos orar mais uma vez, nessa hora? E aproveita, e ora, e coloca a sua angústia diante de Deus. Não só aqui, mas todos os dias. Seja qual for a sua angústia, seja do tamanho que for, coloca diante de Deus. O nosso Deus ainda ouve e responde corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço pela vida de Ana, a mãe de Samuel, que nos ensinou nessa noite o que é um coração quebrantado e contrito diante do Senhor. E o Senhor ouve e o Senhor responde. Samuel foi um juiz e foi sacerdote segundo o teu coração, porque ele guiava o povo segundo a tua palavra. Olha o que aconteceu, a resposta de oração de uma mulher. Então hoje o Senhor ainda responde, oração sincera de um homem, de uma mulher, em nome de Jesus. Pai, responde teus filhos que estão clamando agora, estão chamando pelo teu nome, Jesus. Responde, Jesus, responde. Vem com a tua resposta, Pai, responde teus filhos, cura teus filhos, Pai, restaura teus filhos. Senhor, restaura os casamentos, Pai, restaura as vidas, restaura os relacionamentos, Pai, em nome de Jesus. Cuida do teu povo, cuida dos teus filhos. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu faço a oração em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Muito obrigada por ter ficado até esse momento. Não se esqueça de deixar o joinha, de se inscrever e de compartilhar com quantas pessoas você quiser. Eu te agradeço e você será recompensado, recompensada. Fica com Deus e até o próximo vídeo.